Nós vimos na exposição anterior pelo irmão Vitor, que pregou a perícope do capítulo 6, nós vimos que foi exposto lá, e ao final da perícope do capítulo 6, uma pergunta que foi fundamental lá e que será fundamental para nós desenvolvermos hoje, é a seguinte pergunta que Salomão faz: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida de vaidade, aos quais gasta como sombra? Quem pode declarar o que será depois dele debaixo do sol? Nós vimos que a perícope do sermão passado foi fechada com essa pergunta, e hoje, entrando no capítulo 7, nós vamos pregar do verso 1 ao verso 14, nós vamos ver que Salomão aqui ele vai progredir em cima dessa pergunta, desse questionamento que ele fez, demonstrando que o homem natural ele não sabe o que é melhor para ele. Pois o sofrimento e a adversidade que nós vamos trabalhar aqui, dos quais os homens sempre fogem, é considerado muitas vezes por Deus como um instrumento para tratamento nas nossas vidas, das vidas daqueles que foram chamados por Cristo. Então é baseado nessa pergunta que Salomão vai desenvolver o capítulo 7. Quem sabe o que é bom para o homem? Porque nem nós mesmos, naturalmente, sabemos o que é bom para nós. Nós vamos ver aqui que o sofrimento e a adversidade, naturalmente encarados por nós, não é algo bom. A morte não é algo bom. O luto não é algo bom. A mágoa não é algo bom. A tristeza não é algo bom. Mas nós vamos ver que esses são instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar na fé. E nós vamos concluir ao final que na verdade existe um que sabe o que é bom para os homens, que é Deus, o Criador, aquele que conhece cada uma das suas criaturas. Ele sabe o que é bom para nós. Vamos então ler o capítulo 7, do verso 1 ao verso 14, para depois, pela graça do Senhor, nós desenvolvermos cada um dos versos. Assim diz a palavra do Senhor: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mais dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que a dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Até aqui, irmãos. Pela graça do Senhor, vamos nesse primeiro momento expor verso a verso da palavra do Senhor, buscando o conhecimento que vem da parte dele, e depois nós vamos fazer um desenvolvimento final, aplicando aquilo que nós vamos ver em cada verso, e a mensagem principal, que é justamente responder essa pergunta, porque o homem não sabe o que é bom para ele, somente Deus. E logo no primeiro verso nós vemos: melhor é a boa fama
do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Já que no primeiro verso nós vemos Salomão trabalhando uma alegria de um lado, que é o nascimento, e de outro, um momento de luto, que é a morte. E ele trabalha aqui que a morte é melhor do que o dia do nascimento. A morte é melhor do que o dia do nascimento. E olhando em todo esse verso aqui, nós temos que entender o contexto que Salomão escreve, porque no contexto dos tempos bíblicos, existia a prática de preparar o corpo do morto. O corpo do morto era preparado com especiarias e perfume muitas vezes caros, para torná-lo ele mais apresentável nesse momento de funeral, até mesmo como honra ao morto, feito pela família. O que Salomão trabalha aqui é justamente esse contraste que há entre a vida e a morte. Ou seja, o que Salomão está trabalhando é melhor possuir um bom nome, que ele trabalha aqui uma boa fama, sendo conhecido como um homem íntegro, justo e bom em vida, do que gastar um perfume precioso e caríssimo para ungir um corpo que enfrentará o túmulo e logo perecerá, sendo deteriorado pelos velhos. É muito melhor ter um nome, uma boa fama, um bom nome, sendo vivo, do que gastar o perfume precioso ungindo um corpo para o túmulo. E trabalhando a ideia de nascimento, ele vai colocar aqui que o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, pois como já temos visto no livro de Eclesiastes, a vida ela é permeada de dores e sofrimentos. É com esse olhar que nós temos em Eclesiastes da questão do sofrimento da vida que há, do luto, da tristeza, das dores físicas, das dores espirituais, das dores emocionais. É baseado nisso que Salomão está falando que às vezes é melhor o dia da morte. É melhor o dia que um homem se livrará dessas dores, de todo esse sofrimento que há nessa vida. Aquele que está nascendo, por mais que a vida deva ser celebrada, porque é um dom de Deus, a vida é um dom de Deus, apesar disso, essa criança, esse ser, ele passará por muitos sofrimentos nessa vida até a sua morte. Por outro lado, aquele que morreu, ele cessa o seu sofrimento. Mas aqui, quando nós falamos de cessar o sofrimento, nós devemos ir a toda a Escritura, porque o sofrimento aqui é cessado para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que não estão em Cristo Jesus, para aqueles que não são salvos, porque não creram, não tiveram fé em Cristo Jesus, não receberam da parte de Deus o dom para crer no Senhor Jesus Cristo, esses, na verdade, eles estão indo para um lugar ainda pior. Eles não se livrarão desse sofrimento terreno. Na verdade, eles irão para um sofrimento muito pior, um sofrimento eterno, um sofrimento que não cessa, onde o homem será pisado por Deus, e Deus sendo derramado em toda a sua ira nesse local. Mas para nós que estamos no Senhor Jesus Cristo, nós podemos confiar que entraremos no paraíso, porque passaremos pela porta que é o Senhor Jesus Cristo, e realmente afirmaremos aquilo que o apóstolo Paulo disse. Finalmente estaremos livres do corpo dessa morte, da maldição do pecado, uma vez por todas, por causa do Senhor Jesus Cristo. Como vimos aqui, a vida ela deve ser valorizada porque é dom de Deus e devemos viver para a glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai desenvolver a carta aos Filipenses, no capítulo 1, do verso 21, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele parece expressar uma dúvida em relação se é melhor viver ou se é melhor morrer. Porque se de um lado ele tem um ardente desejo de morrer, porque é melhor, ele vai estar com Cristo, ele afirma isso no capítulo 1, do verso 21, do outro, ele diz que o viver na carne traz frutos do trabalho dele para a glória de Cristo. Porque ele prega o Evangelho e pessoas são convertidas e são salvas. É por isso que ele conclui que o viver é Cristo e o morrer é lucro. A dúvida que ele quando ele olha para Cristo, ele vê que tanto viver é Cristo, porque Cristo é o alvo, a glória de Cristo é o alvo, como a morte também é Cristo, porque nós estaremos com Ele, e ainda melhor, como o apóstolo Paulo diz, porque é lucro, é de maior proveito. O puritano Thomas Boston, ele escreveu o seguinte sobre a morte do cristão. Ele fala que no dia do seu nascimento, o cristão nasce para morrer.
Mas no dia da sua morte, na verdade, ele morre para viver, trabalhando essa ideia de que o cristão, ele almeja, por mais que ele viva para a glória de Deus, ele almeja aquele fim, que é estar com Cristo pela eternidade, não passando mais pelo sofrimento terreno. É com base nessa ideia que nós devemos encarar esse verso, que é melhor a morte do que o nascimento. É essa a ideia que Salomão está trabalhando aqui. No verso 2 ele diz que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Nós sabemos que os banquetes e as celebrações têm os seus lugares na vida humana. Contudo, é no funeral, é no ambiente de luto que há conversas e reflexões profundas sobre a vida. Quando nós estamos no ambiente de celebração, que é bom, desde que ele está trabalhando aqui nos versos, o que é ainda melhor. Ele não está colocando aqui um contraste de que um é ruim e o outro é bom. Ele está falando do que é ainda melhor. As celebrações têm o seu lugar aqui. Contudo, isso tudo é vaidade, que é a ênfase de Eclesiastes. Tudo é como uma nuvem que se dissipa de forma muito rápida. Nós vemos e logo ela some da nossa vista. É essa a ideia que ele está trabalhando aqui. Quando nós estamos no funeral, quando nós estamos no momento de luto, quando nós estamos diante de um ente querido ali no caixão, nós somos compelidos a confrontar a realidade e o fim de todos nós, que é a morte. E isso ecoa na eternidade. Isso tem um ar muito mais profundo do que o sorriso, do que a gargalhada. Porque ali todos os homens, eles se confrontam com essa verdade. As pessoas sempre buscam viver em banquetes, em celebrações, como fuga dessa realidade. Eles buscam fugir do fato de que irão morrer, do fato de que eles não controlam o seu futuro. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Nós somos rodeados de notícias de pessoas próximas, de conhecidos, até mesmo de jornais, de pessoas novas, jovens, que acordaram com todo vigor para trabalhar, mas que naquele fatídico dia eles não concluíram vivos. Mas todos nós, nesse momento de luto, somos confrontados a uma verdade nua e crua, que todos nós morreremos. Na parábola contada por Cristo, em Lucas, capítulo 12, verso 16, ele fala justamente a respeito do rico que confiava nos seus bens e na força do seu braço. O rico, ele dizia que: direi a minha alma, tens em depósito muitos bens, e na força do seu braço, ele dizia: descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será o que nós temos preparado? Será que temos preparado uma vida de devoção a Deus? Vivendo tranquilamente para a glória dele, sabendo que a morte não nos assusta, porque confiamos que estaremos num lugar melhor? Ou temos feito como um rico que confia nos seus próprios bens, nas suas próprias riquezas? No verso 3, Salomão vai trabalhar: melhor é amargo do que o riso, porque com a tristeza no rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Aqui está desenvolvendo a mesma ideia. Aqueles que estão passando por momentos tristes, momentos difíceis, tendem a ter um coração mais quebrantado e aberto, diferente daqueles que estão vivendo superficialmente, longe da alegria duradoura que só vem do nosso Deus. É por isso que Salomão diz que o coração do sábio está no luto, mas dos insensatos na casa da alegria, ou seja, na casa onde se busca prazeres passageiros. Aqui a gente pode imaginar uma casa onde as pessoas estão celebrando, estão festejando, há churrasco, há bebedeira, há diversos tipos de práticas, inclusive às vezes imoralidades sexuais, mas tudo isso pautado na areia, tudo isso pautado em coisas passageiras. Enquanto isso, o coração do sábio, ele está firmado em Deus, ele está firmado em questões cruciais
e reais da vida. É isso que Salomão está trabalhando quando ele diz que o coração do sábio está na casa do luto e não na casa da alegria. É justamente essa ideia de confrontação que nós temos da nossa realidade. No verso 5 ele diz: melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. O verso 5 é um verso que deve nos chamar muita atenção e nós devemos nos colocar aqui. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Deparar com um verso assim, sem nos colocarmos nele, parece não tão incômodo para a gente. Mas é nos momentos onde nós estamos desalinhados com a palavra de Deus, no momento onde nós estamos em desconformidade com a palavra de Deus, e muitas vezes nós achamos que estamos no caminho da sabedoria, seguindo os nossos próprios conceitos, é que nós vamos ver como isso aqui faz sentido. Melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Quando nós estamos em situações como essas, em erro, em práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus, é duro receber a repreensão da palavra de Deus. O nosso orgulho e a vaidade que está em nosso coração faz com que nós nos armemos contra aquele que vem nos aconselhar. É por isso que nós vamos entender aqui que é melhor ouvir a repreensão do sábio, porque naturalmente não é melhor ouvir a repreensão do sábio. É ruim ser repreendido, é ruim ser admoestado, é ruim ser confrontado. Isso ataca o nosso ego, isso afronta o nosso ego. É por isso que, seguindo essa linha, nós vamos ver que a repreensão, apesar do desconforto que traz ao coração daquele que é repreendido, essa repreensão ela é muito melhor e traz muito mais proveito ao coração daquele que é repreendido. E isso é muito melhor do que a canção do insensato. Veja, a ideia aqui da canção do insensato é que nós temos a facilidade de estarmos sentados ouvindo canções, por mais que às vezes não tenha profundidade ali, não há demonstração, não há conteúdo, do que realmente receber tranquilamente a repreensão que vem do sábio. É nessa linha de superficialidade dos insensatos é que Salomão vai comparar a risada do insensato, no verso 6, com a fogueira de espinhos, quando ele diz que a risada do insensato é como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela. A imagem que nós temos aqui no mundo antigo, para nós hoje, nós temos o fogão, né? Nós acionamos ali a gás, o fogão acende e nós colocamos a panela para fazer a nossa comida. Mas na antiguidade não era assim. A ideia que nós temos aqui, que Salomão está trabalhando, que ele está enxergando, é a ideia justamente de uma fogueira preparada, de uma panela em cima sendo para fazer a comida, e o que está alimentando essa fogueira são espinhos. O espinho é o combustível para essa fogueira. E a ideia que Salomão está trabalhando aqui é que os espinhos, eles têm essa propensão e esse propósito de fazer com que o fogo se pegue muito rápido. A fogueira é acesa muito rápida, é uma explosão muito rápida do fogo. Contudo, é muito rápido que se apaga também. É essa imagem que Salomão está trabalhando. Ele está enxergando a risada dos insensatos como esse fogo que se explode muito rápido, ou seja, aquelas gargalhadas intensas, muitas vezes fúteis, mas que acaba muito rápido, assim como o fogo alimentado por espinhos. Eles estão nos seus ambientes rindo, eles estão muitas vezes blasfemando contra Deus, com conversas fúteis, com as conversas sem propósitos eternos, mas logo essa risada, essa alegria se vai. E eles se encontram no seu quarto, muitas vezes depressivos, muitas vezes questionando o propósito da vida. Tristes porque não há esperança para eles aqui.
E no dia seguinte eles acordam e novamente com essa máscara buscam esses ambientes onde eles poderão gargalhar, poderão rir e poderão fugir dessa realidade que é a morte que todos nós enfrentaremos. A risada do insensato, apesar de intensa, ela é firmada em areia e logo se esvai. No verso 7, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até mesmo o sábio, e o suborno corrompe o coração. É verdade que a opressão, em contextos de intenso sofrimento, de intensa cobrança e de intensa coação, pode trazer perturbações até mesmo para aqueles que são considerados sábios. Nós vemos muito isso em registros da história mais recente, na Segunda Guerra Mundial, onde nós vemos aqueles sobreviventes da guerra, em seus depoimentos, afirmando aquilo que eles foram obrigados a fazer nessa situação de sobrevivência. Nós vemos que eles viram mulheres e crianças sendo torturadas, sendo estupradas, sendo destroçados. Homens que, em contextos normais, não torturariam, não matariam o próximo, mas que nesse contexto de guerra acabaram por fazer por questão de sobrevivência. É nessa ideia de que a opressão ela faz endoidecer até mesmo aquele que é sábio, até mesmo aquele que anda naturalmente com sensatez, mas esses meios de adversidade pode transformar esse homem. E se de um lado a opressão pode levar à loucura, de outro nós temos aqui também ele trabalhando que a ideia do poder, a ideia do suborno aqui, ou seja, para subornar aquela pessoa tem que ter poder, certo? Você não suborna quem não tem poder. O suborno pressupõe que o subornado tem poder para fazer determinada coisa, ele tem autoridade para isso. É por conta disso que ele está sujeito a ser corrompido, que ele vai trabalhar essa ideia. De outro lado, o suborno, o poder pode corromper o coração do homem, pervertendo a justiça pelo amor ao dinheiro. Se a opressão pode levar o homem à loucura, o amor ao dinheiro pode fazer com que o seu coração seja corrompido. Veja que essas são potencialidades daquilo que o homem pode fazer, daquilo que pode acontecer, mas não são determinantes. Nós não podemos olhar esse texto e afirmar que todo homem que passa por opressão, ele vai praticar atrocidades ou vai para a loucura, ou que todo homem que tem poder e é tentado vai cair no suborno e vai fazer com que o seu coração corrompa. Isso são possibilidades, é uma potencialidade que existe aqui. Mas nós que estamos em Cristo, aqueles que estão em Deus, aqueles que confiam que o Senhor preserva-os, nós temos aquilo que o presbítero Levi trouxe hoje pela manhã, na oração do Pai Nosso. Nós clamamos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós confiamos e nós vemos isso na história, porque assim como nós temos registros de homens que sucumbiram diante da opressão, de homens que sucumbiram diante do suborno, nós também temos vários relatos, vários registros na história da igreja que demonstram o contrário. Homens que diante de uma intensa pressão, de alto grau de perseguição, foram esfolados vivos, tiveram as suas unhas arrancadas enquanto viviam, tiveram as suas peles arrancadas enquanto viviam, foram jogados aos leões para serem devorados, serviram como tochas humanas para alimentar as praças de Roma, foram jogados na fogueira. Esses homens, eles não sucumbiram, eles foram preservados no Senhor. Eles foram preservados no Senhor. É por isso que essa é uma potencialidade, não é um determinismo. Nós sabemos que existe essa potencialidade diante desses meios, mas nós, por outro lado, nas Escrituras devemos confiar que o Senhor nos preserva. Nós temos registros nas Escrituras e na história da igreja que mostram o Senhor, um Deus que é pessoal, um Deus não distante, mas um Deus que se relaciona, um Deus que está conosco até mesmo diante desses momentos de alta pressão, de alta perseguição. Não podemos perder de vista que o nosso Deus que é pessoal
faz com que o seu Santo Espírito habite dentro de nós, fazendo com que nós tenhamos a capacidade e a força para suportar esses momentos de grande tentação e de grande provação. No verso 8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. A primeiro momento que nós vamos ao texto, o que Salomão está querendo dizer com isso? Melhor o fim do que o seu princípio. Melhor o paciente do que o arrogante. Nós vamos ver que está relacionado a paciência e a arrogância com a questão do fim e do início. O que ele está trabalhando aqui é justamente a ideia de resultado final, de produto final. Não de término somente, mas depois de um trabalho, ou depois de você encarar uma jornada, você chega no fim, o produto final, o resultado final disso. E o que ele está trabalhando é justamente isso, o resultado final é melhor do que o início inacabado, o início que nós não sabemos aquilo que enfrentaremos até alcançar esse fim. Mas para alcançar esse fim, é necessário que nós sejamos pacientes e não arrogantes. É essa relação que Salomão está trabalhando aqui, porque o paciente, ele aguarda, ele passa pela jornada, ele passa por esse caminho com o seu princípio até o fim com paciência. E os cristãos têm a certeza de que o fim é melhor do que o início, como nós já vimos aqui. Mas o arrogante, ele tende a ser afoito, ele tende a ser pragmático, ele tende a confiar na força do seu braço, ele não confia em Deus, no governo de Deus, na providência. E é por isso que ele age já de forma afoita e no princípio, sem aguardar o fim de todas as coisas, o fim onde Deus está governando também. E assim é a vida do cristão. O fim almejado por nós é muito superior. Como disse o apóstolo Paulo, porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Portanto, baseado nisso é que nós somos chamados a ser pacientes em todos os aspectos da vida, mirando sempre Cristo. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos, capítulo 8, verso 24, quando ele está trabalhando a ideia da redenção dos homens, que toda a criação aguarda ansiosamente o dia da redenção dos filhos de Deus, pois eles serão redimidos junto com os filhos de Deus. E nesse contexto o apóstolo Paulo vai trabalhar porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Veja, a ideia aqui é justamente olhar para o fim. Olhando para o fim, na perspectiva bíblica de toda a Escritura, nós podemos afirmar assim que o fim é melhor do que o princípio, porque no fim estaremos com Cristo. No princípio ainda sofreremos, ainda mais quando nós entendemos que nós nascemos no pecado. Nós necessitamos de um novo nascimento, um nascimento espiritual. Ou seja, o princípio para nós é um princípio abandonado por Deus, por causa do nosso pecado, como justiça de Deus para nós. É no meio do caminho que nós somos alcançados por Ele. Não no princípio, não no nascimento. Nós nascemos em pecado, nós somos concebidos em pecados, como disse o salmista. No verso 9, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Aqui está tranquilo para nós entendermos, né? Nós como cristãos somos chamados a viver na longanimidade. Nós somos chamados a sermos longânimos. Uns são tentados mais nesse aspecto, outros menos. Tem uns que naturalmente são mais pacientes, né? Outros são mais inclinados a se irar. De toda forma, todos nós, tanto os mais calmos quanto os mais tendentes a se irar, serão tentados a se irar em algum momento. E baseado nesse fato, que nós devemos nos lembrar que o fruto do Espírito também é a longanimidade. Ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro dele
ele é compelido e ele é guiado pelo Espírito a enfrentar com paciência e longanimidade esses momentos de adversidade. Aqueles que lutam contra a ira, né? Eu luto muito contra a questão da ira. Nós temos que acordar olhando Gálatas 5, pedindo ao Senhor que nos capacite para enfrentar o dia, para que a gente dê essa longanimidade, porque isso é fruto, isso testemunha, isso afirma que o Espírito Santo está habitando em nós e está produzindo frutos em nosso ser e também alcançando outras vidas. Em Romanos 12, baseado ainda nessa ideia de ira, que Paulo vai falar: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Momento de ira, de intensidade, onde o primeiro ímpeto é buscar retribuir com a mesma moeda, a vingança, né? Nosso ser, a gente quer vingar, a gente quer fazer a nossa justiça ali na hora. É lembrarmos que o Senhor é a nossa ira. Por que Ele é a nossa ira? Porque somente Ele pode se irar de forma santa. Nós não podemos nos irar de forma santa. É difícil nós nos irarmos completamente sem nada de pecado. Porque nós temos pecado dentro de nós. O pecado, ele pulsa dentro de nós. Por mais que o motivo seja legítimo e muitas vezes santos, o pecado vai estar ali em torno daquela ira. Mas Deus, ele é santo, ele é outro. Nele não há sombra de variação, nele não há maldade, nele não há pecado. Ele sim pode se irar de maneira completamente santa. É por isso que nós devemos confiar a Ele pertence a ira, e é Ele que vai retribuir a cada um segundo o seu propósito, no momento correto, porque Ele é longânimo, até mesmo Ele é longânimo ao se irar. No verso 10, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que este, pois não é sábio perguntar assim. Em nosso tempo, nas redes sociais, o que nós mais vemos são vídeos de nostalgia. Páginas que têm o propósito de fomentar esse sentimento nostálgico em nós. Nossa, como era melhor na década de 80, na década de 70, início de 90, como aqueles dias eram melhores, como as pessoas eram mais alegres. Hoje em dia é tudo muito ruim, é tudo muito difícil. E o problema de nós considerarmos sempre o passado de forma a alimentar esse sentimento nostálgico é que nós vamos ficar presos no passado. A vida passa e nós vivemos querendo alimentar o passado. Mas o passado não existe. Já se foi, já ficou para trás. E o problema ainda fica pior, porque além de nós queremos ficar presos no passado, fomentando esse sentimento nostálgico, nós começamos a afrontar o governo e a soberania de Deus para o presente. Porque o nosso Deus, Ele governa passado, presente e futuro. Ele é o Senhor e Criador do tempo. Quando nós olhamos para o passado, ficamos presos lá, nós indiretamente estamos questionando o governo de Deus para o presente. E não somente isso, é muito comum entre nós, no meio evangélico, quando nós vamos conversar sobre a situação do nosso contexto hoje, nós temos a tendência a falar que o passado era melhor e usar isso como justificativa para a nossa omissão e a nossa negligência como cristãos hoje. Em que sentido? É muito comum nas nossas conversas nós falarmos e muitas vezes reclamarmos: nossa, a imoralidade hoje está em todo lugar, a família já não tem influência, a nossa política está corrompida, no passado não era assim, as coisas não eram dessa maneira, parece que Deus largou o mundo, realmente o Senhor já deve estar vindo, o dia do juízo final está batendo a porta. E com base nesses argumentos, nós estamos fomentando a nossa omissão e a nossa negligência no presente. Desde que Cristo ascendeu aos céus, há cerca de 2000 anos atrás, nós estamos vivendo nos últimos dias. E
E baseado numa vivência nos últimos dias, nós temos registros na história da igreja que mostram o que homens guiados por Deus, com intrepidez do Espírito Santo, fizeram pregando a palavra de Deus, influenciando o século que eles viveram. Irmãos, esses homens viveram em seus séculos justamente pensando que Apocalipse também era para eles. Nós temos a tendência a achar que Apocalipse foi escrito para nós. Parece que Apocalipse foi escrito na década de 90, para nós. Apocalipse foi registrado, irmãos, e todos os nossos irmãos em Cristo, desde a igreja primitiva, tinha a carta de Apocalipse. Imagina se eles fossem viver na perspectiva em que nós cristãos estamos vivendo hoje. Totalmente desanimados, totalmente sem esperança, totalmente vivendo à vista, não confiando que Deus é poderoso para mudar a nossa realidade e que nós somos instrumento da sua graça para a nossa geração. Nós temos nos escondido nas nossas igrejas, nós temos nos escondido nas nossas casas, nos nossos trabalhos, e temos utilizado a nossa covardia e a nossa omissão no fato de que as coisas no passado eram melhores e que o presente está entregue ao fogo, porque logo logo Cristo deve estar vindo, e isso tudo é o cumprimento de Apocalipse. Sem nunca ter se debruçado no estudo profundo de Apocalipse. Nós já pressupomos que o livro é para nós hoje, 2023. Para nós hoje somente. Sem entender as implicações do livro de Apocalipse. A ideia aqui, irmãos, é justamente que nós devemos pedir ao Senhor, confiar no seu governo, confiar na sua providência, e fazer com que o nome do nosso Deus, como nós vimos pela manhã, seja santificado. O presbítero Levi trouxe isso pela manhã. Santificado em que sentido? O nome de Deus pode ser mais santificado? Propriamente dito, não, mas nós podemos fazer com que o nome dele seja santificado em nosso meio, entre os homens. Diferentemente daquilo que os fariseus faziam, que Cristo acusou por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. E muitas vezes nós que temos a palavra, nós que temos a verdade, nós nos portamos como os ímpios. O ímpio da nossa geração, uma certa influência que ele passou pela igreja em algum momento, ele tem um monte de sabedoria que ele tirou de Apocalipse. Até o ímpio, ele não vai na igreja, ele não comunga, ele não vive de acordo com a lei de Deus, mas ele tem um monte de coisa que envolve a volta de Cristo. Ele faz a leitura da realidade de hoje baseado nesses conceitos. E nós acabamos muitas vezes por nos alinharmos a esse tipo de pensamento. Que nós realmente sejamos confrontados a olhar esse momento, não ficando presos no passado, não buscando fomentar esse sentimento, mas realmente buscando glorificar a Deus. Cristo pode vir sim, amanhã, hoje, como Ele pode vir também após 1000 anos. Nós não sabemos quando Cristo virá, mas nós sabemos pela palavra revelada como nós devemos viver a cada dia para a glória de Deus, para a glória de Cristo. No verso 11, vai trabalhar: boa é a sabedoria, havendo a herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Na primeira comparação aqui no verso 12, Salomão ele compara o dinheiro com a sabedoria, e ele coloca aqui ambos como equivalentes em um sentido. Ambos trazem proteção. O dinheiro traz proteção por questões óbvias. Aqueles que têm maiores condições, eles podem utilizar recursos para a sua proteção que o mais pobre não pode, certo? Na nossa geração, ele tem o seu dinheiro alocado em lugares mais protegidos, investimentos em lugares mais protegidos. Ele pode proteger o seu patrimônio,
Ele pode proteger a sua vida por meio de segurança, por meio de condomínios com portaria, por meio de carros blindados, enquanto aquele que não tem a mesma condição é sujeito às coisas ruins que acontecem, um assalto, uma bala perdida e tudo mais. E ele compara a equivalência também com a sabedoria, porque a sabedoria pode trazer proteção, porque aqueles que andam até moralmente, não sendo realmente filhos de Deus, mas utilizando os valores da Bíblia, eles também tendem a viver mais, porque eles serão livrados de muitas circunstâncias de morte por seguir os princípios bíblicos. Veja, aqui não é a morte eterna que eles estão sendo livrados. Aqui é uma análise humana. Aqueles que vivem moralmente, de acordo com a palavra de Deus, olhando o decálogo, por exemplo, aqueles que vivem, não entregam a imoralidade sexual, ou seja, buscando o casamento, até mesmo ímpio, buscando o casamento e montarem um matrimônio para que a relação sexual seja nesse ambiente, ele está protegido de pegar um HIV, por exemplo. Aquele que anda em sobriedade, fugindo dos vícios, ele está livrando o seu corpo de sofrer os males que o vício faz com isso. Então é nesse sentido que ele está comparando a sabedoria com o dinheiro, porque ambos trazem proteção nesse sentido, no sentido material. Mas ele vai entrar depois em outro aspecto, que ele vai falar que a sabedoria, no verso 12, é que ela também, a diferença da sabedoria, aqui ela é superior ao dinheiro, é que somente ela dá vida ao seu possuidor. No aspecto material, no aspecto físico, o temor do Senhor, como nós vimos que Salomão vai trabalhar, é o princípio da sabedoria. Aqueles que vivem assim, tendem a viver mais, ordinariamente falando. Nós sabemos os decretos de Deus e tudo mais, humanamente falando e ordinariamente falando. Mas em um aspecto superior e espiritual, a sabedoria que pode dar a vida, e nós vamos ver isso em 1 Coríntios, que Paulo vai trabalhar isso em 1 Coríntios capítulo 1, que ele vai falar que Cristo é a sabedoria de Deus. É nesse sentido superior espiritual, muito maior do que a terrena, é que a sabedoria aqui é Cristo encarnado, o Filho de Deus encarnado. É somente Ele, é somente por meio dele, é somente por meio do seu sacrifício, o sacrifício que expiou os nossos pecados, é que nós podemos então ter vida eterna. É essa a ideia aqui de que somente a sabedoria dá vida ao seu possuidor. E nós temos nas Escrituras que, uma vez que somos chamados por Deus, que fomos regenerados, que recebemos a fé como dom de Deus para quem Cristo, então somos salvos, vivemos no processo de santificação, nós entendemos que nós temos Cristo como herança. É como se nós possuíssemos Cristo. Essa é a ideia aqui, que quem possui a sabedoria tem vida, porque somente a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Entendamos que Cristo é a sabedoria de Deus, que venhamos a nos apegar nele. No verso 13, ele vai falar: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Nós já vimos isso em outra passagem. A ideia aqui é de governo, de soberania, de poder, da onipotência de Deus. Quem pode endireitar aquilo que Deus torceu? O que Deus fez, homem algum pode mudar, seja para o mal, para o juízo, seja para o bem. O que Deus fez, o homem não pode mudar. Nós devemos nos atentar nas obras de Deus nesse sentido. Ele é poderoso, Ele é onipotente, e Ele faz o que quer para o bem daqueles que o amam. No dia da prosperidade, no verso 14, fala: goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus faz tanto este, ou seja, tanto a adversidade, como a prosperidade, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Esse verso chama muita atenção, ainda mais num ambiente místico que nós vivemos, influências pentecostais. No dia da prosperidade, goza do bem, ou seja, quando tudo vai bem, como nós estamos prosperando, os nossos bens estão progredindo, nós estamos comendo com fartura, a nossa família está experimentando o melhor,
qual é a nossa tendência? Às vezes esquecer a fonte de toda essa prosperidade, que não é a força do nosso braço. Nós vimos até mesmo que os ímpios gozam daquilo que Deus dá a eles. É sempre Deus dando, Ele é a fonte de toda a dádiva do bem, até mesmo para os ímpios. Nós então esquecemos que vem de Deus, ou nós afirmamos sim que vem de Deus, mas quando enfrentamos o dia da adversidade, nós falamos que não vem de Deus. Ou questionamos a Deus. Isso é uma forma de desconsiderar Deus também. O que Salomão está trabalhando aqui é, se Deus dá prosperidade, se Ele faz com que os seus bens progridam, glorifique o nome dEle e goze do bem do seu trabalho. É legítimo, observando os princípios bíblicos, buscando a glória de Deus, gozar do fruto do seu trabalho. Mas, de outro lado, não compareça diante de Deus para confrontar o Criador quando você estiver passando por adversidade. Salomão está trabalhando aqui que o Deus que dá prosperidade é o Deus também que dá adversidade. A prosperidade é fácil, na adversidade é difícil. É difícil nós considerarmos Deus. É difícil nós que estamos passando pelo sofrimento entendermos que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está fazendo isso para o meu bem. Nós possamos entender que Deus usa a adversidade, o sofrimento, a tristeza para o nosso bem. É por isso que, caminhando para a conclusão, terminando aqui no verso 14, nós voltamos à pergunta que foi feita no início. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra debaixo do sol. Nós vimos que, naturalmente, tudo que foi colocado aqui, a nosso ver, não seria bom. Mas Deus utiliza isso para o nosso bem. É nessa relação entre nós, os cristãos, com o sofrimento, que distingue completamente como os ímpios enfrentam o sofrimento, a adversidade. Nós, quando estamos passando por um momento de luto, pelo momento da adversidade, por um momento de sofrimento, nós lembramos o que Cristo falou no Sermão do Monte: bem-aventurado é aqueles que choram, porque serão consolados por Ele. Quando nós estamos passando por sofrimentos nessa vida, nós temos a esperança de que esse sofrimento não é fruto de uma aleatoriedade da vida, sem propósito, somente para culminar na nossa ruína, no nosso sofrimento, mas que é dotado de um propósito maior. É o que Pedro vai trabalhar na sua epístola, na primeira carta de Pedro. Os irmãos podem abrir, 1 Pedro capítulo 1. O apóstolo Paulo vai trabalhar exatamente aquilo que naturalmente para nós é ruim, como isso resultando numa alegria indizível. Como que o sofrimento e a tristeza, a adversidade pode redundar em uma alegria indizível que palavras não podem expressar. Pedro diz, em 1 Pedro capítulo 1, verso 3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, ou seja, alegrai-vos, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, olha a finalidade, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. É assim que nós enfrentamos o sofrimento. É assim que nós enfrentamos a adversidade, entendendo que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8. E entendendo que esse sofrimento é provação vinda da parte do Senhor para fazer com que a nossa fé ela fique mais apurada do que o ouro quando passa pelo fogo. Veja que a imagem realmente de provação, assim como o ouro ele brilha mais quando ele passa pelo fogo, assim nós, quando passamos por provações intensas, temos a nossa fé fortalecida e aperfeiçoada em Cristo. Nós concluímos que não é na força do nosso braço, não é no nosso poder, mas é confiando na força do Espírito, caminhando em Cristo, sabendo que Ele se sabe o que é melhor para nós. Ele responde à pergunta de Salomão, porque nós não sabemos o que é bom para nós mesmos, mas Deus sabe, porque Ele nos criou, nós fomos feitos à imagem e à semelhança dEle. E nós, cristãos, ainda mais, porque carregamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o seu sacrifício derramado sobre nós, nós andamos com o sangue dele sobre nós, apontando para o seu sacrifício, apontando para a propiciação que foi feita em nosso favor. Amém? Vamos orar. Senhor, somos gratos a Ti.